A paz do Senhor, apaixonadas por Jesus, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero abrir o meu coração para falar com vocês sobre um tema muito sensível para mim. Me sinto atrasada em relação ao tempo de Deus em minha vida. Eu sei que não só eu tenho esse sentimento em relação a isso. Sabe quando você se sente atrasado diante de tudo e de todos? Relacionamentos, na sua área profissional, você se sente atrasada na sua área ministerial. E assim foi minha vida. Lembro-me que ao longo do ensino médio eu sempre me sentia atrasada referente aos amigos ali da turma, alguns já trabalhavam. Eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, parecia que todo mundo já tinha escolhido uma profissão, já tinha ido para uma faculdade, eu ainda não havia passado em uma faculdade, estava desempregada. E quando o emprego veio, parecia que eu estava atrasada em relação aos outros, porque grande parte já estava na faculdade, já estava no meio da faculdade. Então, no momento na qual eu iniciei a faculdade, parecia que quando eu estava iniciando, todos já tinham terminado. Me sentindo atrasada com o passar do tempo, as pessoas construindo suas famílias, as pessoas tendo filhos, e eu ainda ali sem saber o que eu iria fazer na minha área profissional. Na área ministerial, parecia que todos já tinham um direcionamento específico para o Senhor. E olhando para a minha idade, olhando para a idade deles, aparentemente parecia que, poxa, eu mais velha do que certas pessoas. E as pessoas já sabem e já entendem o chamado de Deus para a vida delas. E parece que nada flui na minha vida. E fica esse sufoco. Eu sempre estou atrasada mediante algumas pessoas. Eu iniciei o Instagram da mesma forma, tem tantas visualizações assim, pessoas que começaram o canal recentemente, que postam conteúdos de certa forma assim que são tão vazios, aí a gente parece que olha e diz, mas será que o nosso conteúdo, será que o meu conteúdo não é um conteúdo de valor? Será que as pessoas não estão gostando do que eu estou postando? Tá sendo em vão? A criação do canal do mesmo jeito, não tá tendo muito inscrito. Enfim, gera toda essa pressão dentro da gente de nos sentirmos atrasada em relação ao tempo de Deus para as nossas vidas. Esse fardo que eu tenho carregado ao longo da vida, de me sentir atrasada mediante outras pessoas, chegou um determinado momento em que até piorou. Eu lembro-me que eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava no meu bairro, né? E aqui no meu bairro as casas são todas iguais, porque é da Caixa Econômica, e aí acaba que todas as casas são iguais. E aí eu lembro-me que parecia que tinha umas casas construídas e outras não. E nessas casas que não estavam construídas havia apenas o terreno. E aí, nesse terreno, quando eu olhava, na minha frente já tinha uma fila. E eu lembro-me que essa fila era uma fila pequena. Só que de imediato ela ficava extensa, porque outras pessoas entravam na minha frente. Entravam na frente. E ali parecia que cada vez que se passava eu ia ficando pra trás. Aquela fila ia me puxando pra trás, me puxando pra trás. E ao invés de eu ir pra frente, de eu caminhar, não, eu estava retrocedendo. E eu lembro-me que eu via pessoas indo plantar sementes e outras já estavam indo colher os frutos naquele terreno. Muitas pessoas colhendo e eu via, e as pessoas passavam assim por mim. E eu dizia, mas essas pessoas chegaram agora, essas pessoas já estão aqui há pouco tempo. Como assim essas pessoas já estão indo colher algo que aparentemente parece que elas nem plantaram? E eu lembro-me que em um determinado momento aquela fila só me puxando pra trás, uma porta abriu e a minha mãe ela falava assim pra mim, você sabe, demorando tanto pra você colher os frutos que você havia plantado, você sabe por quê que você tá sendo puxada pra trás e tá demorando tanto? Eu acordei muito aflita, eu chorei bastante, porque eu dizia, Deus, por quê? Porque parece que eu tô plantando e eu não estou tendo o resultado da minha colheita. E por esse longo tempo, por esse longo período, tem sido uma das minhas indagações, tem sido um dos meus dilemas com Deus, sabe? Principalmente em algumas áreas específicas da minha vida, voltando especificamente para a área profissional. É uma área que eu sinto que está travada e já está travada há muito tempo. Existe um medo, existe um bloqueio dentro de mim. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero dar fruto nessa área. Eu não quero ser uma pessoa abençoada apenas no meu ministério. Eu quero que tudo que eu me propuser, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos como responsabilidade, eu venha prosperar em tudo. Eu estava fazendo um estudo do livro de Salmos. E eu me encontrava exatamente como o escritor do livro de Salmos, número 119. Que ele dizia, eu estou desfalecido. Até quando o teu servo deverá esperar? Até quando depositarei a minha esperança nas tuas palavras? Que os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelas tuas promessas. E me pergunto, quando me consolarás? Dentro desse cenário,
E ao ler estes versos, eu conversei com a minha alma e com o Senhor, né? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, permitirás que eu não dê fruto em algumas áreas da minha vida? Os meus olhos já estão fracos de esperar. Eu já não aguento mais. É uma dor que me consome e que a espera parece que tem fim. Aparentemente parece que eu não vou conseguir me realizar, eu não vou conseguir glorificar o teu nome nessa área. Assim, a gente se sente atrasado para algumas coisas. Só que o Senhor tem me ensinado nesse processo de que eu não estou atrasada. Por mais que pareça, Deus, ele tem um tempo certo de trabalhar em nossos corações. O Senhor tem me ensinado, na prática, não é atraso. É o amor dele. É o amor dele nos moldando. A palavra do Senhor vai nos dizer que misericórdias dele alcança quem ele quer, quem ele decide. De Eclesiastes 3, a gente conhece muito bem, que diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Ele tem um tempo estabelecido para as nossas vidas. Por mais que nós, seres humanos, falhos, acabamos interferindo no tempo exato da realização das promessas de Deus para as nossas vidas. Ao ver a história de alguns personagens, a gente se depara de que Deus havia estabelecido um tempo, mas por conta da interferência do homem, por causa das ações do homem, por causa do comportamento do homem, esse tempo se perdurou. Esse tempo acabou aumentando. A gente vê especificamente na história de Abraão e Sara. Deus havia prometido que daria um filho a eles. Olharam para o cenário dele e eles tentaram intervir do jeito dele, da forma dele, do conhecimento dele. E a gente sabe que por conta disso, o tempo do nascimento do Isaac demorou mais um pouco. A Bíblia vai dizer que Sara deu filhos aos 100 anos de idade. E eu fico a me perguntar, se ela não tivesse interferido, se ela não tivesse entregado Agar, a sua serva, para deitar-se com seu marido e assim conceder um filho a eles, de fato, Deus teria agido antes. Mas você já parou para pensar que um milagre não seria um milagre extraordinário? O fato de uma mulher ser estéril e gerar um filho é um milagre, é algo grandioso. Só que, além disso, Sara, ela veio dar filhos a 90 anos de idade. Não seria tão impactante. Porque a gente vê a história da Rebeca. A Rebeca casou-se com Isaac. E a Bíblia vai contar que a Raquel, ela era estéril. Isaac orava para que a sua esposa pudesse gerar filhos. E isso é um fato maravilhoso. Só que pensa, a gente não frisa tanto essa história. Mas com Sara é diferente. A de Sara foi além da medicina. Foi além da idade cronológica, foi além da biologia humana. Por mais que ela tenha interferido, aquela interferência não anulava o fato de Deus querer fazer um milagre na vida dela. O Senhor tem me ensinado acerca disso, que por mais que eu interfira, por mais que você acabe interferindo o tempo da realização das promessas de Deus em nossas vidas, ele vai acontecer. E não vai acontecer porque Deus vai olhar do céu e dizer, não, minha filha está atrasada, já tem muito tempo que eu prometi, eu preciso cumprir. É porque Deus tem uma forma de trabalhar em nossas vidas. O amor dele nos faz esperar com paciência no Senhor. Paulo vai dizer que a esperança que se vê não é esperança, mas é a esperança que não se vê. Essa, de fato, é a esperança de Cristo Jesus para as nossas vidas. Às vezes a gente se compara muito, a gente olha ao redor, a gente olha as pessoas e a gente diz, Deus, tem tanto tempo que eu tô orando, tem tanto tempo que eu tô pedindo e parece que não desenvolve, parece que não cresce, parece que não vai, parece que eu não avanço, parece que todo mundo consegue menos eu. Mas eu preciso te dizer que esse é o amor de Deus para sua vida. Deus está te preparando. Porque Deus tem formas diferentes de nos preparar, de nos amadurecer. Tem coisas na nossa vida, tem coisas no nosso íntimo que ainda precisam ser quebrados, sabe? Muralhas, barreiras que impedem. E Ele nos permite viver esse tempo de espera, para que nós possamos conhecer o amor dele na totalidade. No mesmo Salmo 119, os escritores vai dizer, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. Eu acredito que é justamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento para entender os propósitos dele, que muitas das vezes são demorados, muitas das vezes são prolongados, mas se nós tivermos a dimensão do que Deus quer para as nossas vidas, o tempo de espera não vai ser um fardo. Pelo contrário, o tempo de espera vai ser um tempo na qual nós iremos descansar. Um tempo de espera será um tempo na qual nós iremos nos desenvolver.
O tempo de espera será um tempo que nós iremos amadurecer. Deus está me preparando. Não aconteceu ainda porque Deus está me forjando. Você vai olhar os outros crescer, os outros desenvolver justamente na área que você gostaria e você não vai se comparar. Não vai sentir inveja dentro do seu coração, porque o pior sentimento, o pior que é pecado, apesar que a gente sabe que não existe pecadinho nem pecadão, mas o pecado da inveja é um pecado contaminoso, é um pecado que agride o nosso coração, destrói nossa relação com Deus. A partir do momento que nós entendemos os propósitos do Senhor, a comparação já não vai ser algo que vai ficar observando entre a minha vida e a vida de outra pessoa. A Bíblia vai dizer que nós devemos nos comparar conosco. A nossa régua de comparação, ela deve ser medida conosco. Quem eu era e quem eu sou hoje em dia. Só que a gente faz o contrário. A gente fica se comparando com as pessoas, com a idade, a profissão, o ministério, e a gente começa a se inferiorizar, a se vitimizar, começamos a nos retrair, achando que estamos para trás, não vamos conseguir, e é tudo isso que o diabo quer para as nossas vidas. Ele quer que nós fiquemos nos isolando no nosso sentimento de comparação. Tudo isso que ele quer é que nós fiquemos presos ao nosso passado, aos nossos fardos, às nossas dificuldades, aos nossos medos e às nossas limitações. Mas o que Deus quer para a nossa vida é que nós venhamos entender o propósito dele. A partir do momento que eu e você entender e compreender, discernir, como o salmista diz aqui, discernir os preceitos do Senhor, nós iremos meditar e nos maravilharmos. Nós não iremos ficar duvidando do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Pelo contrário, nós iremos nos maravilhar e nós iremos dizer: Deus tem coisas maiores para a minha vida. Eu não estou atrasada. Eu estou exatamente no tempo de Deus e caminhando no tempo de Deus. Eu estou agarrada, enlaçada, entrelaçada com as cordas de amor dele. Mesmo que por muitas vezes o meu coração se encontre desfalecido, eu direi à minha alma: espera no Senhor, confia nele e ele, Senhor, se levantará por mim. Ele, o Senhor, trabalhará por mim, me fará viver o tempo dele. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a vontade do Senhor, o tempo do Senhor, é bom, é agradável e é perfeito. Pode estar demorando para você, assim como também aparentemente está demorando para mim. Mas acredite, Deus não perdeu o controle da situação. Deus não se atrasou em entregar aquilo que Ele tem para entregar para a sua vida. Se ainda não chegou, se ainda não se concretizou, significa que o Senhor ainda tem para trabalhar no seu interior. Ele precisa lapidar o vaso que é você. O oleiro está te preparando, porque não dá para receber o vinho, não dá para receber, aleluia, o óleo, o azeite do Senhor sem que o seu vaso esteja apto. Você quer se desenvolver na sua área profissional, no seu ministério, se você quer se desenvolver em todas as demais áreas da sua vida, na saúde, na construção de uma família, acredite, Deus, ele tem tudo isso preparado e reservado para a sua vida, mas nesse momento ele está te aperfeiçoando, porque o que ele tem para entregar para você é grandioso demais para você receber enquanto você não estiver preparada. Você primeiro precisa passar pelo processo do preparo, porque o que ele tem para entregar nas suas mãos é muito grande. As responsabilidades que o Senhor tem para entregar na sua mão são responsabilidades grandes e por isso ele está te preparando. No momento certo você vai desfrutar do tempo do Senhor para a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, assim como o Senhor falou ao meu. É isso. Até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal, curtam, comentem para mais vídeos e até o próximo. Tchau, tchau.